Olá, eu sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá, hoje cidades do Brasil e nós estamos falando do Nordeste brasileiro. Vem pra cá, vamos lá. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos ampliar o canal, assina aí o canal, dá o seu joinha, é importante isso, que a gente tenha os likes, os gosteis ou não gostei, para a gente entender se a gente está indo num caminho certo, né? Passe para os amigos, compartilha, a gente agradece. Vamos conhecer? Nós vamos falar hoje da cidade de Recife. A atual área metropolitana do Recife foi palco de muitos dos primeiros fatos históricos do Novo Mundo. No Cabo de Santo Antônio ocorreu o descobrimento pré-cabralino do Brasil, pelo navegador espanhol, o Vicente Pinzón, ali no dia 26 de janeiro ali de 1500, na ilha do Itamaracá. Estabeleceu em 1516 o primeiro governador das partes do Brasil, chamado então Pero Capico, que ali construiu o primeiro engenho de açúcar de que se tem notícia na América Portuguesa. Pode? Vamos conhecer mais. O atual município do Recife tem uma origem muito ligada, intimamente ligada ao município de Olinda, no Foral, então o que é Foral, né? A Carta de Direitos Feudais, né? De Olinda, concedida então a Duarte Coelho, né? Em 1537, há uma referência ali ao Arrecife dos Navios, um lugarejo habitado ali por mareantes, pescadores, não é? O Recife permaneceu português até a independência do Brasil, com uma exceção, a ocupação holandesa. Bem, durante anos anteriores à invasão da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, o povoado do Recife existiu apenas em função do porto e a uma sombra muito grande da Olinda, local da aristocracia, que tinha então escolhido ali para residir devido à sua localização elevada, que facilitava então também a defesa. Erguendo-se fortificações, paliçadas em defesa do povoado do Porto do Recife, todas elas voltadas para o mar. Os temores voltavam-se para o oceano por conta das constantes tentativas de ataques ao litoral da América Portuguesa, pela navegação dos corsos, né, dos piratas, que então rondavam ali Pernambuco e rondavam ali a economia colonial. Pode. Bom, o saque, né, o saque do Recife, também conhecido como Expedição Pernambucana de Lancaster, foi um episódio então chamado então Guerra Anglo-Espanhola, ocorrido ali em 1595 no Porto do Recife, liderado então por um almirante chamado James Lancaster. Daí, né, a ideia da batalha, né, do saque, né? Foi a única expedição da Inglaterra, dos corsos, dos piratas ingleses, que teve como objetivo principal então atingir, né, tomar posse ali do Recife. Essa é a única ideia que tem do período elisabetiano, Elizabeth I, né, que queriam então
dominar uma parte do Brasil. E isso acontecia onde? Em Recife. Sabia? Poucos anos após derrotarem a invencível Armada Espanhola, 1588, os ingleses tiveram então acesso a manuscritos portugueses e espanhóis que detalhavam então a costa do Brasil. Um deles, de autoria de um mercador português chamado Lopes Vaz, veio a ser publicado em inglês e enfatizava então ali as qualidades da rica vila de Olinda, ao dizer então que Pernambuco era a mais importante cidade de todas aquelas costas brasileiras. A expedição de James Lancaster saiu então da Grande Londres em outubro de 1594, mais ou menos, tá? E navegou pelo Atlântico, tomou então o porto do Recife e nele então permaneceu por quase um mês, derrotando então uma série de contra-ataques dos portugueses antes então de sair e ir embora. O montante de açúcar, pau-brasil, algodão, mercadorias de alto preço na época, né, foram saqueados, foram roubados, não é? Obrigando então navios a fretar, inclusive na época, navios holandeses, navios franceses, que estavam para levar as mercadorias ali para a Inglaterra. Pode? Assalto à mão armada, né? E a armada é armada de fato, né? Após a visita então do Lancaster, a capitania de Pernambuco organizou 2 grandes companhias armadas para a defesa da região. Cada uma delas com 220 mosqueteiros e arcabuz, né? Uma sediada em Olinda e a outra, então, sediada em Recife. Anos mais tarde, até meados de 1626, o governador, então, na época, o Matias de Albuquerque, procurou estabelecer posições fortificadas no porto do Recife, a fim de que se pudesse, então, discutir e dissuadir, né, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais da ideia de empreendida ali na Bahia, já ali nos anos de 1624. Bom, 1630, a Companhia Holandesa invade a capitania de Pernambuco. Então foi iniciada aí a capitania da Brasil Colônia, né, a maior produtora de açúcar do mundo na época. No Recife foi iniciada a construção da cidade de Maurício de Nassau, não é? A capital do Brasil holandês. E isso durou 24 anos, sabia? Que foi governada então de 1637 a 1644 por um conde alemão, né? Não era holandês, né? O Maurício de Nassau era alemão. O Império Holandês na América era composto na época por uma cadeia de fortalezas, né, que iam então do Ceará até então o Rio São Francisco, aí no sul de Alagoas, e os holandeses possuíam uma série de feitorias na costa de Minas, na Angola. Então dominavam aí o tráfico negreiro. Então, todo o tráfico de escravos era feito pela Companhia das Holandesas das Índias Ocidentais e administrado, então, por essa companhia, todo esse conjunto de lugares, né, de localidades aí do Brasil. Durante a ocupação holandesa, foram cunhadas no Recife as primeiras grandes moedas do Brasil. Sabia disso? O florim em ouro e os soldos em prata, que então continham a palavra Brasil. Então, é a primeira vez que você tinha uma moeda com o nome de Brasil. Pode? O Brasil holandês tinha uma moeda chamada Brasil. Interessante, né? Os novos governantes holandeses que vieram depois de Nassau entraram em conflito com a população local. A população ficou descontente com a situação. 18 grandes líderes pernambucanos então assinaram um compromisso para lutar contra o domínio holandês da capitania. Depois então de uma reunião no Engenho São João, ali em maio de 1645, foi iniciado então um ataque contra a invasão holandesa, que durava mais de 10 anos naquela altura, né? A primeira grande vitória importante desses insurgentes, não é? Acontece no Monte da Tabocas, hoje localizado ali no município de Vitória de Santo Antão.
onde então 1.200 soldados armados de foices, paus, flechas, derrotaram então 1.900 holandeses que estavam treinados e prontos e armados. Isso foi muito interessante. Os holandeses, por fim, foram expulsos em 1654, na chamada Batalha de Guararapes. Essa data é dada como a origem do Exército Brasileiro. Olha, pode? Recife, Exército Brasileiro, Guararapes, expulsão dos holandeses. Com o término dessa revolução, então, a capitania de Pernambuco lutou para reconstruir Recife e Olinda. Elas tinham sido totalmente destruídas nas lutas pelos holandeses. Nesse cenário se inicia então uma outra etapa da história de Recife, marcada então por diversos episódios aí de bastante relevo na história brasileira. Então vamos lá, a Conjuração Nosso Pai, a Guerra dos Mascates, a Revolução Pernambucana, a Conversão de Beberibe, a Confederação do Equador, a Revolução Praieira, ou seja, eles estavam muito afim de dar uma identidade à região de Recife. Em 1824, a Confederação do Equador, um movimento revolucionário, separatista, republicano, surge em Pernambuco. Representou, então, a principal reação contra a tendência absolutista, a política centralizadora do governo do Dom Pedro I. A Carta de Outubro de 1824, então a primeira constituição do país, Pernambuco esperava uma constituição no Império que fosse então tipo federalista, que daria então autonomia para as províncias resolverem suas questões locais. Como punição, Pernambuco, Dom Pedro I determinou através do decreto de 1824 o desligamento do extenso território da comarca do Rio São Francisco, ao oeste baiano, passando então para Minas Gerais e depois para a Bahia. Então dividia o território de Pernambuco. Em 1848, 1850, Pernambuco voltaria a rebelar-se na Revolução Praieira, um movimento de caráter liberal, separatista também, ocorrido na província entre os anos de 1848 e 1850, a última das revoltas provinciais, do Império do Brasil. O governo brasileiro interveio e pôs fim a essa insurreição ocorrida então no segundo reinado. A derrota do movimento representou uma demonstração de força do governo do Dom Pedro II, 1840 e 1889. Bem, o resto é história, Um lugar e suas histórias. E hoje nós estamos aqui contamos a história de Recife, no Pernambuco. Nas sextas-feiras, uma cidade do Brasil, e nós estamos visitando aqui o Nordeste brasileiro. Nas quartas-feiras, ruas da cidade de São Paulo. E por que cada rua tem aquele nome? Qual é a história daquele personagem que dá nome àquela rua? Vem pra cá, vamos aprender um pouco. Vem conhecer esse Brasil imenso, maravilhoso, terra que a gente tanto ama. Até lá!